Olá galera, tudo bem com vocês? Tudo bem. Bom demais. Ei gente, bem-vindos a mais um podcast dos Pensadores Desorientados. Hoje comigo estão Igor Figueiredo. Olá pessoal. Na minha frente, Gustavo Gurgel. Fala aí, pessoal. E uma surpresa muito boa pra nós, Cristiano Choube. Quanto tempo, irmão? Prazer estar aqui, amigos. Nossa, saudade, Bom saudade, demais. Os amigos pensadores, prazer estar aqui, obrigado. Tudo nosso. Tudo nosso. Hoje nós vamos dar continuidade à série Ministros, né? Que a gente está gravando, já gravamos 2 episódios, falando do Ricardo Salles e Ernesto Araújo. E hoje vamos falar do Paulo Roberto Nunes Guedes. Olha só, ele tem Nunes no nome? Tem Nunes no nome. Quase que é um parente também. Quase que um parente. E é quase um parente, sabe por quê? Você vai parar pra pensar? Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1949, porém, ele se mudou para Belo Horizonte cedo demais. Mudou para Minas, quase um mineiro. Mudou para Minas cedo para poder estudar no Colégio Militar. Ali, no Colégio Militar, ali na Pampulha, famoso, né? E formou-se em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela UFMG, nossa faculdade aqui do estado, né? E ele também fez um mestrado e uma pós-graduação na FGV em Economia. E depois disso ele ganhou uma bolsa do CNPq para poder fazer um doutorado na Universidade de Chicago. Porém, chegando lá, o mestrado dele não era reconhecido pela Universidade de Chicago. Então, o que ele ia fazer? Um outro mestrado na Universidade de Chicago e o doutorado. Então, ele chegou a fazer os dois lá. Chegou a fazer os dois na universidade. Voltando para o Brasil, ele deu aula em várias faculdades, como na PUC Rio, na FGV, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, que eu nunca tinha ouvido falar. Você já ouviu falar? Não. É do governo, eu não sabia, não conhecia. E depois ele foi para a Universidade do Chile, onde ele aprendeu muito lá sobre o Chicago Boys, né? E ele é fundador do Banco Pactual e de vários fundos de investimentos em empresas. E também é fundador do IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais, que na época não era uma faculdade e hoje em dia já se é uma faculdade. E o Guedes foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de ministro da Fazenda ainda durante a campanha eleitoral. Ele foi um dos que foi anunciado antes mesmo da eleição. É lógico, eu estou doido para ouvir todos vocês, mas eu quero ouvir o Cris, que é o especialista na área da economia. Expectativa nossa. Expectativa é com nossa. vocês mesmo, Nossa, não, vamos lá, Que vamos ele baixar acha? a expectativa aí. O que ele achou dessa indicação? Acho que foi um golaço, né? Principalmente na época da campanha, porque o Bolsonaro, desde de sempre, enfim, de outras candidaturas, quando ele era deputado, o discurso dele era um discurso muito nacionalista, né? E que vai de total divergência com a política de Paulo Guedes, que é, enfim, bem liberal, né? Então, quando ele anuncia Paulo Guedes, muita gente adorou, né? Afinal de contas, representou que o governo Bolsonaro teria, sim, um viés bem liberal, né? Então, sempre, com todo mundo que a gente conversava, era uma melhor notícia que poderia ter, que era ter o Paulo Guedes como cara da economia, né? Então, foi muito bem visto, com certeza. Quer falar Muito bem visto. Não, mas a gente olhou assim, parou, né? Quem vai falar primeiro? Ficaram com vergonha depois da fala do Cris? É, o posto Ipiranga, né? Aqui, agora, já que o Cris, que é o especialista do assunto, eu vou ficar com o posto Ipiranga mesmo, que é mais razoável. Mas o Paulo Guedes, exatamente, né? Ele tem essa vertente liberal, que era o que o mercado também já exigia, né, de um próximo governo, devido ao histórico né, de fracasso dos governos anteriores, que visava mais essa agenda populista e de fórmulas, né, de contabilidade não muito assertiva. E aí Talvez eu uma acho presença estatal mais exacerbada, né? Com certeza. E aí eu acho que ele ganhou, né? Ganhou repercussão, que igual a gente brincou, questão do ser o Poço Ipiranga, né? Que ali o Bolsonaro deposita todas as suas fichas e confiança nele, por ele ser o entendedor da área.
E, assim, ele, logicamente, iniciou, tem seus contratempos com o presidente, mas, de alguma forma, respondendo a pergunta que a gente sempre, né, inicia nossas conversas, eu acho que foi exitoso essa nomeação. E realmente ele sabe o que faz, ele entende do que faz no Ministério da Economia, então eu acho que está sendo um cara bom para o país, né, em termos de gerenciamento do Ministério da Fazenda. O que o Cris fala, por exemplo, em termos de que foi um golaço, a palavra realmente é essa, né? Naquele momento em que havia um candidato à presidência da República com um histórico de Câmara dos Deputados e um histórico fisiológico muito forte com relação aos militares, né? E assim como Lula fez na sua primeira eleição, que divulgou uma carta ao povo brasileiro, leia-se carta ao mercado financeiro, tranquilizando o mercado financeiro de que a eleição dele não seria uma derrubada de compromissos financeiros do país, né? Quando o Bolsonaro chama Paulo Guedes e já introduz o nome de Paulo Guedes às vésperas do resultado da eleição, ele já está dando um sinal de que economicamente Jair Bolsonaro conduziria o país de forma liberal. Economicamente, ele conduziria o país de forma liberal. Então, se tornou um bibelô, né, para Jair Bolsonaro naquele período. Só que aí eu vou tomar a liberdade de já problematizar com vocês. Paulo Guedes entrou, teve uma série de ideias liberais que se chocaram com os interesses políticos que existem no Congresso Nacional. E o que a gente assiste hoje é o quê? O conflito. Todas as medidas liberais que Paulo Guedes, grande maioria, todas não, a grande maioria das medidas liberais que Paulo Guedes gostaria de ter adotado, ele não foi exitoso, porque esbarrou na questão da preservação de certos direitos, de certos privilégios que o Congresso Nacional não deixou passar. E hoje existe, igual a gente estava brincando antes da gravação, a relação de Paulo Guedes com o Jair Bolsonaro, não sei se o pessoal que nos assiste vai concordar, mas dia sopra, outro dia morde. Dia sopra, outro dia morde. Como se estivesse querendo equilibrar esse relacionamento e tentar transitar num cenário que é um de expectativa liberal, de uma economia mais enxuta, e transitar no outro cenário, que é o da política, que é o da negociação, que é do não tirar certos direitos, né? Então, esse problema eu já coloco na mesa para vocês. Hoje, Paulo Guedes tem se tornado deixou de ser um bibelô, uma propaganda de governo do Bolsonaro, para ser um cara que se transforma num elemento de manobra. Dependendo do que está sendo debatido, o Paulo Guedes é colocado na linha de frente. Dependendo do que estiver sendo debatido, ele é trucado pelo presidente publicamente. Vocês concordam com isso? Eu concordo, eu vejo muito isso. Porque já começou meio conturbada a relação, né? Porque o Paulo Guedes, num primeiro momento, ele incentivou a candidatura do Luciano Huck, né? Ele foi uma das pessoas que incentivou a candidatura do Luciano Huck. Porém, como ele não quis se candidatar, ele voltou-se mais para o lado do Bolsonaro. Uhum. E a gente sabe que muitas das pessoas que votaram no Bolsonaro, não a maioria, tá, gente? Mas muitas das pessoas que votaram no Bolsonaro não votaram no Bolsonaro, votaram por causa do Paulo Guedes. Era até um discurso que muita gente falava que não respeitava quem votou no Bolsonaro, mas respeitava quem votou no Paulo Guedes. Que há essa dicotomia. Mas ele foi brigando, porque ele falou que ia fazer algumas coisas que ele não conseguiu, né? Que ele afirmou que ele ia fazer as mesmas reformas que foram feitas no Chile de Pinochet e que ele daria autonomia ao Banco Central, daria um câmbio flutuante que a gente já tem, um equilíbrio fiscal nas contas públicas e a previdência social, que foi o que mais deu problema, né? Porque não mexeu nos pontos de apoio do Bolsonaro. Foi um ponto complicadíssimo, né? Porque, de fato, muito da política liberal vai esbarrar no Congresso, porque precisa da aprovação do Congresso, né? Não tem jeito, o presidente não vai conseguir fazer tudo, né? Por mais que várias vezes se lança a ideia, se lança programas interessantes, se lança reformas fundamentais, chega no Congresso para, né? Então, o problema político ele é gigantesco.
Mas, apesar disso, né, só de ter conseguido uma reforma da Previdência do tamanho que foi, eu acho que já foi muita coisa, né? É verdade. Agora, também tem que pensar o seguinte, aí, por isso que é legal, política está muito ligado com a economia, não, enfim, é uma coisa só, né? Ainda mais no Brasil. Só conseguiu, de fato, a aprovação porque o Rodrigo Maia estava ali, né? Sim. Se o Rodrigo Maia não tivesse ali, não ia conseguir essa aprovação do jeito que foi, né? Mesmo que com todas as ideias, com toda a necessidade clara da reforma da Previdência para as contas públicas, né? E a responsabilidade do teto de gastos, né? Só conseguiu porque o Maia, que, enfim, abraçou a causa. Nem foi do jeito que o Paulo Guedes queria, né? Porque, se eu não me engano, foi eu acho que bem ele queria aquém do que ele queria. 1,3 trilhões de economia e caiu para casa dos 800, Ele se eu queria não um me engano. sistema na iniciativa O que fechou. privada, ele queria tirar o assim, Estado desse financiamento. Sim, Mas sim, que é o que a gente está falando, né? Esbarra na questão do Congresso e aí os interesses. Né? Mas é também aquela coisa, né? Ele pede 100 para conseguir 50, ele sabe disso, né? Então, foi ele uma já gordura, pediu né? muito, né? Sabendo que não ia conseguir, né? Então, no final, fechou Você acha em que quase estrategicamente ele tinha uma margem ali mesmo de negociação? Sim, sem dúvida. Não, eu acho que isso você trouxe, né, para a mesa, indagando a gente, Gustavo, com o Cris, eu acho que o Paulo Guedes ele tem muita autonomia. Ele não se tem hoje um presidente que fica influenciando e ali, né, como houve no passado, que atuava diretamente nessa pasta. Eu acho que ele deixa o Paulo Guedes trabalhar, só que primeiro ano, passou uma previdência, né? Em qualquer país uma previdência é uma situação pesada. É um debate bem pesado mesmo. Bem longo e tudo. Então, era porque já era de extrema necessidade. Qualquer um que entrasse teria que encarar essa realidade. Mas a gente está vendo hoje que com as reformas, hoje o que está em pauta é reforma administrativa, mas existe uma reforma fiscal também tributária, que pelo visto foi deixada de lado. Não acredito que, até por ser um ano atípico, com esses problemas sanitários de pandemia, mas... A crise fiscal, né? Com a crise fiscal... Não vai ser do interesse do Congresso ou do Executivo discutir reforma tributária agora. Mas eu vejo que, assim, ele... E a gente também teve uma debandada, né? Porque eu acho que o pilar do Paulo Guedes, aí o Cris também pode corrigir se eu estiver falando besteira, era voltado para as reformas, para a privatização e enxugamento da máquina pública. Então a administrativa ela está sendo feita, mas não é o que deveria. A gente está falando para os próximos e aí deixando muitos servidores de alto escalão em termos financeiros de fora, protegidos, continuando com seus benefícios. É por isso que a sociedade às vezes não apoia. Se você me permite rapidamente, Ricardo, quando existe uma proposta de reforma que mexe em direitos, eu acho que a prioridade do sistema político é exatamente fazer com que ela seja planificada. Que aquela reforma, que o resultado daquilo alcance toda a sociedade, de forma plana. Porque quando acontece uma reforma e alguns setores, em função do lobby, conseguem preservar os seus direitos, a grande massa da população não apoia. Direitos / privilégios, né? É o substituto de direitos. Exatamente. Por privilégios. Em algumas situações ele tem realmente essa característica. E é total, né? O Brasil ele é famoso por isso. Eu acho que eu pelo menos lamento, mas eu acho que a palavra de fato é privilégio e precisa ser cortado. Eu vejo muito uma coisa que eu até quero ver com o Cris. Eu acho a equipe do Paulo Guedes muito detalhista, mas um pouco lenta. Eu não sei se ele tem braço suficiente para fazer tudo que ele quer fazer, mas ele solta umas notícias. Por exemplo, eu vou falar um pouco da minha área, tá, gente? Eu vou fazer um comentário do que eu atuo. Ele tirou o Siscoserv do ar, que é o sistema de registro, que era o sistema de registro e sistema de serviços de registro de Não, você escolhe aí. Sistema, registro. Confundiu a cabeça aqui. É porque como ele tirou do ar, eu fiquei meio puto. Isso deve ser de sistema. Sistema integrado de registro de serviços intangíveis. Tá. Então, era uma coisa que ele acabou que
Ele primeiro ele suspendeu por causa da pandemia e depois ele desligou. E ele falou que escreveu uma medida provisória quanto a isso. E já tem quase um mês e ele não redigiu ainda. Então tá todo mundo apreensivo para saber como é que ele vai refazer isso, como é que vai ser isso. E eu vejo que ele segura muito, ele dá a notícia e depois só daqui uns 2, 3 meses que ele lança o que vai ser de fato, como é que vai ser. Ele não tem uma, assim, ó, vai acontecer isso, semana que vem ele já, tá aí a medida provisória. Eu vejo esse muito atraso nas notícias que ele fala e depois na lei em si, no artigo em si. Ô Cris, e isso tem a ver com também questão de especulação? Aí você pode até entrar também no mercado, talvez que ele lança isso para... Como que o mercado de capitais entende essas mensagens? Né? O Guedes, ele tem o dom de falar o que o mercado quer ouvir. Né? Afinal de contas, ele era do mercado. Ele sabe muito bem o que os investidores gostam de escutar. Então, ele fala para esse público, né, muitas vezes. Só que, várias vezes, ele fala coisas que ele não consegue cumprir. Né? Então, há 2 meses atrás, por exemplo, ele falou, não, em 1 semana, 2 semanas, a reforma da Previdência já vai estar com o Congresso. E chegou. Administrativa. Assim, administrativa. E assim vai com várias coisas que ele fala. Né? Então, agora o que está acontecendo é o seguinte. Quando ele fala, a fala dele já é muito mais ponderada pelos investidores. Né? Então, já não é mais aquele mar de rosas. Então, a gente já escuta com mais cautela para começar. Né? Então, não se acredita 100% daquela primeira fala. Não mais. No começo, o mercado não especula em cima daquilo. Primeiro espera. Entendi. Não mais. Porque deve imaginar que tem uma tramitação, né? Sabe que porque sabe que não depende só dele. Então, assim, e também sabe que ele fala para esse público, né? Então, tem isso também. Então, o pessoal já... Então, a gente pode dizer que o mercado já está precificando essa postura dele. Sim, de certa forma, sim. Né? Então, ele já fala para esse público. E ele sabe muito bem falar para eles, né? Agora, então, Ricardo, voltando ao seu ponto, né? Acho que tem muito de prioridades políticas. E acho que isso talvez seja uma prioridade agora para o Ministério da Economia, né? Deveria ser, sim. Mas o que eu vejo é que essas notícias que ele faz, ele quebra e as pessoas ficam esperando. E a gente, por exemplo, eu digo pelo que eu trabalho, muita gente está sem saber como é que vai ser, porque até então, hoje, está valendo a medida provisória que o Siscoserv volta em janeiro. Até ele lançar a outra. E tá todo mundo assim, esperando, cadê? Então a gente... Isso é o que a gente chama de segurança jurídica. Não consegue se trabalhar. trabalhar. Eu ia falar, é um absurdo, né? Do dia para a noite, simplesmente retiram... Você tem todo um processo de importação e exportação que acontece por uma plataforma e de repente ela é suspensa. Né? Não, é inacreditável. Isso gera... Mas eu acho que essa demora que você está falando também, ô Ricardo, tem a ver com o que eu comecei a falar da debandada dos figurões, né, grandes empresários da área da privatização. O Salim e Matar é um deles, entre outros. Eu acho que... E qual que foi o problema assim que eles saíram? Vontade política. Nós estamos já fazendo, já está tudo pronto, já tem tudo estruturado, mas falta. A máquina pública não deixa andar o que a gente quer fazer. O que precisa ser foi feito. Prometido de ser feito. Exato. Mas agora chegou lá, a história mudou. A conversa é outra. Já não se quer mais privatizar as estatais. E aí começam as brigas. Mas você sabe, Igor, que eu acho que o mercado precifica isso. Tem. E citou, inclusive, essas figuras que saíram, citaram que não tem a disposição do governo em fazer. Uma coisa é o Estado realmente ele ser... Congresso, né? Exato. Aí ele está percebendo que o governo, quem que é o governo? Quem que é o chefe do Estado? Entendi. Então tem todas essas questões por trás que eu acho que o mercado, dificulta também. O Cris vai dizer se eu estou errado ou não. Eu acho que o mercado ele precifica, inclusive, essas expectativas que podem não se concluir. Por exemplo, aquilo que é prometido num período de campanha, aquelas ideias de austeridade que são vendidas no período de campanha, que vende para o mercado naquele momento. Mas eu acho que essa moeda, a venda do discurso no período eleitoral, eu acho que ela não vale muito para o mercado financeiro naquele momento. Eu acho que a moeda que deve valer muito para o mercado financeiro é a capacidade do sistema político articular essas reformas dentro de um sistema
que têm interesses que evitam que isso aconteça, que é o sistema político. Perfeito. O Ricardo falou dessa questão, por exemplo, de algumas reformas que não passaram, né? Qual que é a chance, senhores, de uma reforma administrativa como deve ser passar no Congresso Nacional hoje? É pequena. Porque você tem um grupo de interesse do funcionalismo público, e aqui vamos deixar bem claro, quando a gente fala de funcionalismo público, a gente não está generalizando, porque eu acho que isso que empobrece o debate. Exatamente. Quando você pega o elemento funcionalismo público, inclusive eu acho que isso é uma falha dos jornais. Os jornais colocam funcionalismo público, servidores públicos. Isso precisa ser desmembrado, porque existem funcionários públicos de fato que estão vivendo sob um privilégio impraticável, mas existem outros que não. São sobrecarregados. Então isso né? tem que ser desmembrado. Então qual que é a chance disso passar, sendo que você tem interesses fortes atuando? Mas eu vejo um pouco diferente. Eu acho interessante, mesmo que não passe tudo, eu vejo que são coisas que vão engatinhando. É óbvio que a reforma da Previdência, se tivesse passado como ela deveria ser passada, ia dar um susto muito grande. Então ela passando agora desse jeito, daqui a no próximo governo, quem sabe faça outra, aí corta aquele lá, vai sendo gradativo, porque cortar de um dia para a noite é muito difícil. Que é uma coisa que eu até quero, eu acredito que vai rolar na reforma administrativa. Só que eu queria a gente falar um pouquinho da reforma administrativa, mas eu queria colocar um ponto, porque daqui a pouco a gente já vai ter que encerrar. Eu queria ouvir a opinião de vocês e contar uma questão. Eu tenho para mim, eu li isso, eu escutei isso e achei interessante a fala dessa pessoa, que eu não me lembro quem que é, me desculpem. O que vocês acham desses ministros técnicos? O que eu digo dos ministros técnicos é o seguinte: você acha que eles vão governar pro povo também, pro povo, fazer as medidas pro povo ou para eles? O que eu digo para eles? O Paulo Guedes não é um político. Então acabou o governo Bolsonaro. Se o Bolsonaro não for reeleito ou mandar ele embora ou outro aqui, ele tem que voltar para o mercado. Se ele tem que voltar para o mercado, as empresas vão ter que absorver ele. Se ele fizer alguma coisa que pode ser boa para a população, mas ruim para o mercado, será que ele vai ter emprego? Será que ele pensa nisso? Porque os ministros que não são de carreira política, teoricamente, pensam nisso. Acabou aqui, como é que eu vou fazer quando acabar aqui? Onde é que eu vou tirar dinheiro? De onde eu vou trabalhar? Se eu fuder as empresas, elas não vão querer, elas não vão me querer. Eu acho que esses caras, igual ele, que já vem do mercado, ele já, né, ele tem muito recurso. Em questão, eu não tenho imposto de renda para falar dele aqui, mas com certeza deve ser 9 dígitos para cima, casa de eu milhões. concordo com o Igor. Não sei se lógico que existe esse interesse, mas eu acho que o mercado ele vê de outra forma também. Dele eu não falo muito porque ele, hoje, em 2020, ele está no auge dos seus 71 anos, então... ele já tem toda uma carreira construída e um patrimônio no mercado, na área privada. Dele, um pouco dos mais novos também, que seriam os ministros técnicos, né? Mas eu acho que, voltado a isso, eu acho que o lobby é grande. Porque ele tem ali, na convivência, ele deve trocar o WhatsApp com o presidente do Bradesco, do Itaú, tem toda essa conversa. Isso daí eu imagino que sim. Eu falo porque, eu não vou citar nomes, mas eu tenho na parte da minha família um tio que ele tem um irmão que ele gerencia grandes fortunas da família Safra. Ele teve até como um vice-presidente do BNDES nessa última gestão. Qual que é o nome daquele presidente que saiu, que foi até ministro da Economia da Dilma? O Levi, exato. Mas então, essa conversa, né, nos jantares deles, lá na Paulo Freire da vida, em São Paulo, deve rolar isso tudo. Mas eu acho que ele puxa para os dois lados. Não acho que ele pensa só para o povo, não, até porque ele precisa, o mercado que tem uma sustentação nessa parte financeira, que são esses grandes aglomerados de bancos e outras empresas que sustenta e tem uma grande participação do PIB. Eu acho que a jogada é essa é a minha opinião, aí eu não sei o que vocês pensam. Eu acho, por exemplo, que Paulo Guedes ele não depende mais, por exemplo, vamos supor, Bolsonaro não é reeleito, ele deixa de ser o ministro da Economia,
E eu acho que a preocupação dele posterior não vai ser, nossa, eu preciso me recolocar. Eu acho que o Paulo Guedes não tem essa preocupação mais, né? No auge dos seus 71 anos, com um capital privado significativo, ele vive de renda, né? Isso é uma coisa. E uma outra coisa que eu queria contribuir para a sua pergunta é o seguinte: notícia recente dava conta de que grande parte desses secretários, diretores e até ministros que passaram por pastas estratégicas do governo, a iniciativa privada absorveu. Sim. Essa notícia, se não me engano, é da Folha, ela é recente, e a iniciativa privada entende que esses sujeitos da economia, enquanto estavam no governo do momento, eles têm informações que podem ser úteis para as operações dessas instituições financeiras, desses bancos no mercado. Gustavo, mais do que informações, eu diria que contatos, né? O network que esses caras têm, né, é inacreditável, né? O Mansueto, que acabou de sair, né, do governo, ele foi, se não me engano, acho que foi para o BTG, né? Isso, é um dos que foram absorvidos pelo mercado. Então, assim, talvez mais do que informações são os contatos que esses caras têm. Inclusive, eu não acho que o Guedes também se preocupa com grana mais. Isso. Né? E eu acho que ele está muito mais preocupado com a reputação dele. E é de onde eu acho, inclusive, que pode ser um risco dele não sair, quer dizer, não terminar como ministro da Economia, né? Porque o que a gente está vendo agora é um populismo do governo, né, que está sendo muito inflado por causa dessas pesquisas eleitorais que estão saindo, que estão dando conta da melhor popularidade do Bolsonaro desde quando ele assumiu, né? Tá dando Bolsonaro eleito em todos os cenários políticos para as próximas eleições, reeleito, né? Então, por que está acontecendo isso? Por causa do auxílio de R$600, né? O pessoal tá recebendo dinheiro, né? Muito. Então, a popularidade dele subiu. Qual que é o meu receio? O meu receio é que o Bolsonaro, mordido por essa tentação da popularidade, continue com esses auxílios, continue com essas coisas. E que se torne fiscalmente irresponsável. Exato, fiscalmente irresponsável, e que vai totalmente contra o que o Guedes quer, né? Então, o Guedes... Que pode gerar um conflito. Isso. O Guedes, ele não vai ficar no governo se o governo, por exemplo, estourar o teto do gasto, né? Então, essa é o meu receio, né, por conta disso, desse populismo que o Bolsonaro deve estar adorando, né? O Guedes sair e não terminar, né? Então, eu acho que o mercado vai ver isso, né? Não, exato. E porque sério, hoje, é sério. E hoje, essa coisa de super-ministro, ministro intocado, acho que caiu por terra quando o Moro saiu. E a popularidade de Bolsonaro não aconteceu nada com a popularidade de Bolsonaro. A expectativa era de que ela pudesse fissurar naquele momento. Exatamente, não aconteceu nada. A popularidade dele só está aumentando. Ainda mais com a pandemia, todo mundo achou que iam acreditar. É aquele tal negócio. A popularidade do Bolsonaro, ela teve esse acréscimo em função aí de o resultado na cabeça da população do auxílio emergencial. Isso. Mas ela está aumentando, mas não significa que ela é confortável. Sim, ainda mais nós temos 2 anos pela frente. Eu acho que empobrece tanto uma discussão igual aqui no Brasil a gente costuma fazer. A gente está em 2020, a gente fica falando de eleição 2022. Sabe, eu acho que fica, não sei o que passa... Sempre antecipando. E isso começou já desde o ano passado, iniciou uma legislação nova e já falando na próxima, depois de 4... Eu não consigo entender isso, eu acho que isso é irracional, empobrece, é ruim. A gente está sempre vivendo da frente, nunca... Exatamente. Sabe, eu vejo muito isso que vocês estão comentando, que o presidente ele não é eleito para comandar, ele é eleito para tentar a reeleição. Porque é exatamente o que dá, porque ele já é eleito, ele começa, já estão falando sobre a questão do mandato que vai vir daqui a 4 anos, pesquisa, quem está na frente, quem está atrás. Como que ele vai conseguir fazer? A impressão que a gente tem é que é um país de permanente projeto e um país de nunca execução, sabe? A gente está sempre com um projeto da frente e nunca executando. É por isso que às vezes a gente tem a percepção da ingovernabilidade, né? Porque a imprensa está sempre trabalhando a expectativa de futuro, que é uma falha,
E isso acaba estimulando o sistema político também a tratar do mesmo assunto. Então a gente está sempre vivendo o dia de amanhã, politicamente no Brasil, a gente está sempre vivendo o dia de amanhã e fazendo nada hoje. Exatamente. A realidade ela é ignorada só com a projeção do futuro. Então isso pode colocar no colo do Fernando Henrique, né? Exatamente. Que passou isso. Pois é. Agora fazer meia-culpa, né? É muito Fazer fácil. E eu não sei, eu queria até uma aspas muito rápida aqui, eu acho que não está dentro da pauta, mas lembrando do Fernando Henrique, vocês não acharam que essa meia-culpa pública tem um pouquinho de cheiro de retorno? Candidatura? Não tem um cheiro assim de Retorno do retorno FHC. de vocês não acham, não? Eu acho. Vocês não estão Não. sentindo esse brilho, esse cheiro no ar, Eu não? não vejo o FHC Quantos como anos o candidato, FHC não. tem? Já tem quase 90, Gustavo. Mas é Tem um homem condição, ativo. não. É um- Mas- sabe Não por vejo que FHC candidato, eu não. vejo, Não, eu de vi forma essa alguma. fala dele e imaginei isso porque hoje o PT tem candidatos de força, vamos dizer assim. Ele pode, o Lula eu acho que não pode se candidatar, se não me engano. Acho que ainda não. Acho que Ainda não, mas Ah, o STF ainda vai dar um não. jeito. É, mas estão pensando nisso O STF Ele vai voltar. vai dar um jeito. É, vai voltar. e querendo ou não, o Haddad tem uma força. E o PSDB está sem força. É. Quem se fala de PSDB hoje? Caiu no ostracismo, né? não. Cai, acabou. O Acabou. conceito de ostracismo político no Brasil hoje se chama PSDB. Acabou. Então eles vão ter que vir Total. com o nome de peso. Eles vão ter que vir com o nome de peso. Porque senão eles não estão. Porque hoje, se você parar para pegar todas as pesquisas que o Bolsonaro saiu na frente, foram Bolsonaro e Haddad, Bolsonaro e Ciro. Não fala, não vi algo. Não. Tem um Moro aí também na jogada. É, mas Mas não tem. Não, hoje o PSDB acho. não tem. Eu acho que se for sair alguém do PSDB, hoje quem Vai que ser é? o O Dória. Bruno. Não, o seria o Dória. Dória. Seria o Dória, exato. Eu acho que seria o Dória. Provavelmente. Porque Mas o Serra tá envolvido em sinceramente, escândalo, né? eu senti assim um movimento político. Entendam o que eu quero dizer. Eu senti essa apresentação pública, essa meia-culpa pública, como um movimento político. Eu acho que não foi um movimento de análise do sistema. Eu acho que foi um movimento muito político. Posso estar errado. então mas... vamos todos dormir com essa, porque nós chegamos ao tempo. Vamos dormir com essa e dormir com... Será que Paulo Guedes sai ou não sai? Porque, infelizmente, chegamos no nosso tempo. Vou deixar vocês fazerem essas considerações Uma pena. finais. Não, bacana. Passou rápido. Cris, bom demais ter gravado esse programa com você, aí com a gente, sobre esse tema. E vamos ver, né? Tomara que as reformas dê a sequência, que o governo possa apoiar, principalmente a privatização, principalmente na BR-381, que tá para duplicar. Eu fiquei 14 horas nessa estrada essa semana para fazer 300 quilômetros, então o brasileiro sofre. E eu passei isso na pele. Então torcemos que possa alavancar essa agenda aí. Obrigado, gente. Curta e se inscreva no nosso canal, hein? Então, pessoal, eu acho que a gente precisa... É um outro ministro que a gente precisa acompanhar, né? Ele é eu entendo o Paulo Guedes como um instrumento nas mãos do Bolsonaro. Eu acho que ele não tem essa independência toda, né? Ele é muito controlado pelo presidente da República, mas eu acho que a gente tem que acompanhar muito agora, que eu acho que é uma urgência que o país tem, é a reforma administrativa. Não sei se vocês vão concordar, mas a gente precisa realmente debater isso, como foi feito o debate da Previdência, com vários atores interagindo, com a contribuição de toda a sociedade, porque realmente a gente vive uma situação de gasto público com alguns setores do serviço público que são uma vergonha, não é verdade? Então, ficamos com essa, tá, pessoal? Muito obrigado, Cris, por ter vindo bater esse papo com a gente. É sempre um prazer te receber, tá? Tá, Ô, meu amigo. Vale ressaltar que o Cris está aqui hoje. O Cris está meio sumido, ele não saiu dos pensadores. Ele De só jeito tá nenhum. com um projeto pessoal que está demandando um pouco mais de tempo, mas já está de volta. Por isso que eu agradeço a sua presença, tá? Não, Projeto eu A que Alá, casa agradeço. é Paulo sua, Guedes? não esqueça. Eu que agradeço. A casa é sua, não se esqueça. Ué, muito obrigado. Bom demais estar aqui com vocês, dividir essa mesa aqui só com os feras dos feras aqui. Um prazer enorme, né? Sobre isso aqui, sobre esse assunto, então, só para encerrar, eu acho que ele tem um sério risco de não terminar, né? Como ministro da Economia, né? Por causa disso, por causa dessa questão fiscal e
da reputação que ele, claro, quer manter, né? Então, se eu fosse hoje para apostar, eu falaria que ele não termina, porque o Bolsonaro ele vai insistir nesse lado mais populista para ele tentar ser reeleito, né? Mas, enfim, a gente vê isso aí daqui a alguns anos. E, pessoal, prazer gigante estar aqui mais uma vez. Obrigado, viu? Valeu! Então é isso aí, gente. Muito obrigado por terem escutado o podcast até agora. Como eu esqueci no início, vai agora. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, ativar o sininho e passar esse vídeo pra frente. Valeu!